O momento que todos esperavam chegou. Este vídeo é dedicado exclusivamente ao Félix, não ao desenho Gato Félix e nem à poção Félix Felicis do Harry Potter, onde você toma e tem sorte, embora o time do Corinthians precisaria tomar essa poção que ia fazer muito bem para a temporada 2024. O Félix que vamos trocar ideia aqui é sobre Félix Eduardo Torres Caicedo, zagueiro equatoriano contratado pelo Coringão, aquela análise completa que vocês estão ligados aí que eu faço, caprichada, no jeitinho, saindo do forno, realmente do jeitinho que vocês merecem, e eu mereço o quê? Like! Então não esqueça de deixar o like aqui embaixo, clicar no joinha, tem esse formato aqui, não cai o seu dedinho, você pode clicar, e se você não clicar, eu desejo toda a má sorte pra você neste ano de 2024, então deixa o like que você já sabe que vai ser brabo o vídeo, você já sabe, no fundinho do seu coração você fala, nossa, todas são brabas, você acha que essa aqui não vai ser? Se inscreva no canal também, porque isso aí faz toda a diferença pra nossa comunidade continuar crescendo, e também ativa o sininho aí com todas as notificações. Estou munido como sempre aqui do meu celular, onde tem a colinha, e vamos começar a partir de agora a falar tudo o que você precisa saber sobre Félix Eduardo Torres Caicedo, equatoriano de 27 anos, e ele gosta muito do número 7, né, porque ele nasceu em 1997, tem 27 anos e tem 1,87 m de altura. É o melhor que eu pensei nessa introdução aqui, né? Destro, joga como função central zagueiro mais pela direita, pode fazer função também de zagueiro central, num esquema com 3 zagueiros, por exemplo, ele poderia ser o zagueiro do meio ali, mas na maioria da carreira dele ele jogou sempre como zagueiro pela direita. A pergunta que fica é, ele disputa posição com quem? Com o Lucas Veríssimo, então, né? Porque o Lucas Veríssimo tem sido esse zagueiro pela direita, o Lucas vem pra esquerda, ele vai pra esquerda, ele não é titular, enfim. Ele tava no Santos Laguna do México e foi contratado pelo Corinthians por 6,5 milhões de dólares, o que dá 1 trilhão de reais pela cotação atual. Na verdade dá cerca de 32 milhões de reais, então é um valor bem significativo para a contratação de um zagueiro, ainda mais levando em consideração que o Corinthians comprou 80% do seu passe, ou seja, não foi o passe completo em 100%, mesmo assim foi 6,5 milhões de dólares, um valor bem significativo. Como que foi a forma de pagamento, você me pergunta? 6 parcelas, tipo Marabras, deu a louca no gerente, o Corinthians já pingou o primeiro Pix aí, né? Aprende do Ilho, né, cara? É assim que você faz, você compôs, você pinga o Pix pro cara lá. Até que se não pingasse, os caras não entregavam o Félix Torres, que tava sequestrado, né, lá no México, e foi uma novela pra ele poder chegar no Brasil. Então foram 6 parcelas, uma já foi paga, mais 2 vão ser pagas ainda em 2024, mais 2 em 2025 e mais uma em 2026, ou seja, o Corinthians, pelo menos a gestão do Augusto Melo, não pretende deixar este BO para a gestão seguinte. No entanto, o contrato dele vai até 31 de dezembro de 2027, né? A gente já vai chegar nesse ponto aí, na verdade eu já tinha colocado para chegar agora, 31 de dezembro de 2027, 4 anos de contrato, e a multa, 300 milhões de reais para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional. Uma multa bem significativa, ou seja, se ele se destacar a gente tá blindado, mas se por acaso ele não se destacar, a gente tá ferrado. É o normal, não tem como você ganhar dos dois lados, a vida é assim, não é essa framboesa que as pessoas acham não. Números gerais da carreira dele, 183 jogos, e antes de falar sobre o número de gols aqui, antes que aparece gente assim, ai, mas ele é zagueiro, por que você tá falando número de gols? Porque são números, estatísticas, né, compõem uma análise completa. Obviamente que a função dele não é fazer gol, tô passando os números como eles são, mas a gente vai falar também sobre os aspectos defensivos de maneira mais pontual, justamente, repito, por ele ser um zagueiro. 183 jogos na carreira com 16 gols, que dá uma média de 0,08 participações diretas em gols, ele não tem nenhuma assistência precisa, então, né, nesses cálculos, de 12 jogos para marcar um gol, para participar diretamente disso aí. Na parte disciplinar, que é um ponto interessante que eu acho que vale a pena, eu tenho algo positivo e negativo para falar. Primeiro, na carreira toda, ou seja, nesses 183 jogos, ele tomou apenas 37 cartões amarelos e 3 vermelhos. Isso aí dá uma média de 0,2 por jogo, né? 0,21 por jogo, na verdade. Mas isso significa que ele toma um cartão a cada 5 partidas. É o número ideal? Não, né? O ideal é que você tome o menor número de cartões possíveis. Abaixo de 0,1 seria um zagueiro ideal, né? Um defensor ideal. Mas se a gente for comparar, por exemplo, com o Diego Palacios, que tem a análise completa dele aqui no canal
já, vou deixar linkado aqui no card, ele tem uma média menor. Pra você ter uma ideia, ele demora 5 jogos pra poder tomar um cartão e o Palácio demora 3 em média na carreira. E se for comparar com o Lucas Veríssimo, caso você esteja pensando assim, pô, mas o Palácio realmente tem um histórico aí meio pesado de cartão. Então, se for comparar com o Lucas Veríssimo, mesmo assim os números do Félix Torres é melhor do que o do Lucas Veríssimo, né? Interessante isso aí. Essa é a parte boa e detalhe, tem um acréscimo ainda nessa parte boa, que nas últimas temporadas ele vem diminuindo o número de cartões. Ou seja, se a gente for pegar quanto mais recente for a amostragem de disciplina em relação a cartões amarelos e vermelho, que a gente vai chegar mais perto, menos cartões ele toma. Ou seja, uma parte de evolução na carreira, isso é um ponto muito positivo. Negativo é uma coisa que eu não vi ninguém falando por aí, que reclamaram tanto quando surgiram os rumores e as especulações do tal do Aboubakar Camaronês que ia vir pro Corinthians, que era a questão de indisciplina fora de campo, porque a gente falou de indisciplina dentro de campo, fora de campo, né? O Aboubakar, ele mentiu lá pra poder faltar em treinos, e aconteceu isso também em 2019 com o Félix Torres. Ele foi punido pelo Santos Laguna porque ele foi servir a seleção brasileira não, a seleção equatoriana, e não voltou. Ele foi lá dar um rolê, ele falou, aqui no Equador tá muito top. Eu ia falar praias do Equador, mas eu não sei direito se tem praia no Equador, tá? Mas ele foi lá, tal, serviu a seleção brasileira e demorou 2 dias pra voltar. Isso aí repercutiu. Seleção equatoriana, qual que eu falei? Brasileira de novo, seleção equatoriana. E aí ele foi lá, tal, e não voltou tão rápido ali. Isso aí repercutiu muito negativamente em 2019 e tal. Até o treinador, que é um treinador que gostava dele, inclusive já tinha trabalhado com ele em outras equipes, né? E não só apenas na equipe mexicana, veio a público, falou que teria que ser punido mesmo, tinha que ficar fora um tempo pra ele conseguir aprender. Então tem esse histórico de indisciplina e isso preocupa, porque a gente fica pensando, pô, é uma eventualidade ou isso aí pode acontecer? Porque aqui ele tá na capital paulistana, onde tem as baladinhas do Tatuapé, onde tem as coberturas da Anália Franco, famosas aí. Vamos pensar nisso aí e é importante trazer isso pra vocês, com certeza. E aí 2 frases que o treinador dele falou na época, definiu como ele tivesse cometido um erro gravíssimo e que isso não poderia passar impune, senão ele acostumaria com essa mamata. Evolução na carreira. Eu diria que o Félix Torres é o cara dos times genéricos. Explico. Ele começou a carreira, né, no futebol de base no Alianza. Aí você fala, nossa, o Alianza Lima do Peru? Não, o Alianza del Pailón do Equador. Aí ele saiu do Alianza del Pailón e foi pra LDU. Aí você fala, pô, a LDU de Quito? Não, a LDU de Puerto Viejo, que é outra LDU, tá bom? É o genérico também. Aí sim ele foi pro Barcelona. Aí você fala, porra, o Barça lá da Espanha? Não, o Barcelona de Guayaquil, no Equador. Depois do Barcelona de Guayaquil, ele foi pro Santos. Aí o Santos de Pelé, o Santos que agora está na Série B? Não, o Santos Laguna do México. Só faltava ele pro Corinthians Castles agora. E detalhe, é importante a gente não esquecer que no período que ele tava no Barcelona de Guayaquil, ele teve alguns empréstimos aí pro Galácticos FC do Equador, que de Galácticos não tem nada, né? Parece time de várzea aí de São Paulo. Ou seja, não vem aí não tem um histórico de carreira passando em grandes equipes. A maior equipe gigantesca que ele tá passando de fato é agora. Agora é o teste de fogo pra carreira dele aí. E aí o passe dele foi bastante valorizado entre 2020 e 2022. De 2022 pra cá, que já vão mais 2 temporadas aí, ele não teve uma valorização. No entanto, se isso aí é um ponto negativo, ele teve uma estabilidade em relação ao valor de passe. Então você consegue ver em várias fontes diferentes por aí que ele manteve o seu valor de mercado. Isso significa que ele não teve uma desvalorização que preocuparia. Seleção de base, ele tem sim passagens na seleção de base, principalmente sub-20. Em 2017 ele jogou a Copa do Mundo sub-20 e a partir de 2017 ele começou a ser convocado para a seleção principal equatoriana. Eu acho que eu falei equatoriano agora certinho, né, primeiro, porque eu tô com seleção brasileira na cabeça aí, né? E pela seleção principal ele jogou a Copa América de 2021 e a Copa do Mundo do Catar em 2022. E ele sim jogou, né, ao contrário do Diego Palacio, que foi para poder viajar no Catar, não chegou a pisar nos gramados daquele país quente do caramba. Ele jogou as 3 partidas e o Equador foi eliminado na primeira fase e tal, mas isso não vem ao caso. O importante é que ele jogou as 3 partidas. Félix Torres não tem títulos individuais na carreira. O que isso significa, né? Como eu mostrei aqui o título do Hugo, por exemplo, a análise do Hugo completa também está aqui no canal e tal. Até só usei uma deixa para poder divulgar para vocês aí a outra análise completona do Hugo. O Hugo, por exemplo, tinha ganhado como melhor lateral esquerdo do campeonato alagoano. Aí você fala, nossa, mas que título porcaria. Pô, o Félix Torres veio também de um time meia boca que não teve um título
título individual dessa forma, né? Melhor zagueiro e tal, não alcançou isso. Ele chegou a entrar em seleções ali, principalmente quando jogou no Barcelona de Guayaquil, mas não é considerado um título individual na carreira. Por quem ele é agenciado? Isso aqui tá fazendo sucesso aqui no canal, porque eu sempre quero trazer pra vocês de onde os malucos estão vindo, porque quando a gente vê que tá vindo muito jogador do mesmo lugar, a gente começa a ficar um pouquinho preocupado. Pera aí, o que você tem com esse empresário aí? Como é que é a agência? É uma agência grande, agencia grandes jogadores. Ele é agenciado pela Image Sports SA, ou SA, se você quiser colocar assim. É uma agência equatoriana também. Quase todos os jogadores deles são equatorianos e os principais nomes que eles agenciam é o Marco Angulo, que tá no Cincinnati da MLS, e o Johan Julio, que tava no Santos até pouco tempo e jogou na LDU. São as duas principais, e agora a grande estrela dos caras, obviamente, é o Félix Torres, porque o Corinthians dá esse grau de elevação. Não é uma agência muito grande equatoriana, de fato. E assim como a Interball Agency, que eu já falei aqui no canal, se eu não me engano, na análise do Hugo, essa agência também cuida do Fabian Bustos, que era o antigo treinador do Santos e tal, o argentino que teve passagens aqui no futebol brasileiro. Números agora geralzão aqui, já contando o cartão amarelo, que é importante, e assim a gente vê o grau de evolução em relação a gols, assistências, cartões amarelos que tomou. Lembrando mais uma vez, não dá chilique aí não, porque obviamente ele é um zagueiro e tal, isso aqui não vai ser preponderante, né? Vai ser mais pra você dar um up na avaliação do que qualquer outra coisa. Mais um ponto que é importante frisar aqui, ele teve temporadas que são temporadas de calendário europeu, né? Que vão até o meio do ano e depois continua no ano seguinte. Não é igual o calendário aqui brasileiro. Então quando eu falar 2023, por exemplo, entenda o segundo semestre de 2023, quando eu falar 2022 é 2022, 2023, aí fica assim, mas dá pra ter uma noção. 2020, 29 jogos, 1 gol e 9 cartões amarelos e 1 vermelho, percebe? Então ele fez 1 gol em 29 jogos, 9 cartões amarelos e 1 vermelho. Lembra que eu falei de cartão amarelo lá no começo? 2021 ele fez mais jogos, 35 jogos, e ele fez mais gols. A porcentagem de gols, né, de presença na área que ele acabou oferecendo ofensiva com êxito foi maior, com 3 gols, continua sem assistências, mas de 9 cartões ele fez mais jogos e tomou menos cartões, 7 cartões e 1 cartão vermelho. O cartão vermelho tá sempre presente ali. 2022 ele fez 36 jogos, subiu o número de jogos mais um pouquinho, fez os mesmos 3 gols, manteve mais ou menos a mesma média, tomou 6 cartões amarelos. Então percebe que os cartões vão diminuindo, e em 2022 ele não tomou o cartão vermelho. Na última temporada, né, contando esses 6 meses aí de 2023, do segundo semestre, 18 jogos, 5 gols, aí um número bem significativo para um zagueiro, 1 cartão amarelo apenas e 1 cartão vermelho, né? Essa última amostragem é a amostragem de meia temporada no Santos Laguna, que ele estava como titular absoluto na posição de zagueiro pela direita. Eventualmente ele era utilizado mais centralizado, mas na maioria do tempo, daqui a pouco a gente vai olhar o mapa de calor dele, ele era utilizado como zagueiro pelo lado direito. Chega no Corinthians em plena forma física, tava treinando até ontem lá no Santos Laguna, inclusive os caras não deixavam ele sair de lá, então esse é mais um ponto interessante. Vive um bom momento, principalmente em relação à seleção equatoriana, onde ele tem 30 jogos, 5 gols e 2 assistências e só 4 cartões amarelos. É interessante, é uma peça importante para a seleção equatoriana, o que pode, por um lado, preocupar aí, né? Porque ele deve ter algumas convocações e se por acaso ele for um titular absoluto do Corinthians, ele deve abandonar o time aí enquanto tiver, torcer para ele voltar, né? Não fazer igual 2019, que ele foi meter o louco. E quanto a tudo isso aí que a gente conversou até agora, eu coloquei aqui 5 observações positivas e negativas. O extracampo dele é uma preocupação, vamos torcer para ter sido um caso isolado em 2019. Os números gerais que eu mostrei são melhores, e agora é o momento que você abre um sorriso de orelha a orelha, são melhores de Gil e Bruno Mendes, tá bom? A gente pode questionar, obviamente, os clubes que estavam, o nível das ligas, isso aí é óbvio que pode ser questionado e deve ser questionado, mas são números gerais melhores, olhando de maneira seca, de Gil e Bruno Mendes nas últimas temporadas. Chega com um bom potencial de titularidade no elenco do Corinthians. A última temporada no Laguna, o sistema defensivo do Santos Laguna deixou muito a desejar, e eu vi muita gente atribuindo isso ao Félix Torres. Não necessariamente é uma regra, porque o sistema defensivo começa lá no ataque, então pode ser mais culpa e mais responsabilidade do treinador do que do próprio Félix Torres, mas ele também vai ter a sua parcela de culpa por fazer parte desse sistema, que não era um sistema tão vistoso aos olhos do bom amante do futebol. Que frase, hein, meus amigos? Que frase. O valor é significativamente alto quando a gente pensa em
6 milhões e meio de dólares, se a gente for fazer aquela regrinha de 3 ali, dá o preço de um zagueiro que é comprado normalmente pra Europa, né, daqui do Brasil, valores de zagueiro saindo do Brasil e não chegando, né? Ou seja, um valor bem interessante. Pontos positivos, e agora sim, friamente o que o cara consegue mostrar, e pontos negativos, porque uma análise completa tem que ter as duas coisas. Pontos positivos, então, pra começar com coisa boa. Jogo aéreo ofensivo dele é muito bom e ele tem um bom tempo de bola, tá? Ele consegue se movimentar muito bem, se deslocar muito bem, eu tô falando ofensivamente, né? Dentro da área, então pode ser uma arma interessante pra gente em bola parada, pode ser uma arma interessante pra gente em escanteio, né? De modo geral, faltas mais abertas, mais próximo da lateral. Defensivamente tem uma ótima antecipação no 1 contra 1, principalmente quando ele vai fazer cobertura e ele vai defender o lateral. Então se ele estiver jogando pela direita, quando o lateral acaba deixando o ponta adversário passar, ele, nesse combate 1 contra 1 sem espaço, ele realmente tem um ótimo retrospecto. Ele é magrelão, mas a perna dele é muito longa, isso faz com que ele desarme muito. Então você vai ver que em bolas recuperadas em nível de estatística é um valor significativo. Mais uma vez, você pode falar, pô, mas no Santos Laguna também, campeonato mexicano, mas é o que a gente tem pra avaliar. Não tem como eu avaliar ele no Real Madrid se ele não tava no Real Madrid. Boa cobertura dos laterais também, e não só dos laterais, dos volantes, do primeiro volante e tal, dos meias como um todo, ele consegue fazer uma sobra, até por isso, num esquema com 3 zagueiros, ele normalmente seria utilizado como zagueiro central. Então esses são os 4 pontos positivos. E negativos, ele não tem qualidade técnica refinada, eu diria que pouquíssima, baixíssima qualidade técnica do Félix Torres, ou seja, no futebol moderno que você demanda que o zagueiro saia jogando e tal, num esquema do Fernando Diniz ele sofreria, por exemplo, né, para sair jogando, para ter um passe mais refinado ali na saída de bola, ele não atende essas necessidades. Quando ele tá afastado do adversário, ou seja, quando o adversário domina a bola com certa tranquilidade, normalmente ele chega atrasado, normalmente ele faz falta, ou normalmente ele não acha o cara. Ele tem dificuldade para poder se aproximar e conseguir tomar o espaço, né, manter o adversário sem opções de jogo. Ele tem dificuldade nesse ponto. Posicionamento e recompactação de linha, isso pra mim é o mais preocupante de tudo, porque isso aí é o que gera posições de impedimento favoráveis, né, posições legais para os atacantes. Então ele tem uma certa dificuldade nessa recompactação de linha, inclusive tem uma análise tática mexicana que eu vou deixar linkada aqui pra vocês aí, que fala bastante sobre esse ponto que ele deixava a desejar no Santos Laguna na parte de recompactação de linha. Então se ele começar a dar muita posição de posição legal pros atacantes, a gente pode ter um problema. E ele tenta forçar muito o passe no meio. Ele, como ele é zagueiro e tem que sair jogando, porque o futebol demanda isso, e ele não tem tanta qualidade técnica, ele força alguns passes que acabam entregando algumas bolas que geram contra-ataque, geram ataques para o time adversário, que são preocupantes. Se você for buscar aí o compilado de lances de saída de bola dele, você vai ver que no Santos Laguna tem muita recorrência desse tipo de coisa, e no Barcelona de Guayaquil também teve uma recorrência sobre isso. Salários, nada que seja informação certeira, confiável mesmo, tá disponível na internet. O que tem são rumores, e aí através desses rumores a gente consegue tentar tirar uma base de expectativa, ou seja, é muito pouco pra gente realmente saber o salário que ele vai receber no Corinthians. No Santos Laguna correm rumores lá no México de que ele recebia 18 mil dólares por semana, o que dá 90 mil reais por semana, o que dá 360 mil reais por mês. Se ele tiver tido 50% de aumento para vir pro Corinthians, quer dizer que ele recebe por volta de 540 mil reais por mês, que é dentro da realidade do futebol esse tipo de negociação. Então vamos colocar aí uma margem de erro, entre 500 e 600 mil reais deve ser provavelmente, talvez aí, o salário do Félix Torres, beleza? Mais uma vez é um salário dentro do imaginável, que prova aí que você consegue trazer um zagueiro minimamente decente aí por um valor que seja ok. Departamento médico não é uma questão, não é um quesito que preocupa muito nele. A principal lesão dele foi em 2022, ele ficou apenas 18 dias fora, né? Em 2022, desfalcando o Santos Laguna numa lesão muscular simples. Sobe o mapa de calor aqui, que é o que vocês adoram, que vocês falam, não serve pra nada, serve pra gente poder complementar as ações aqui, né? Então você vai perceber pelo mapa de calor que ele é um zagueiro destro, um zagueiro que joga pelo lado direito e cobre lateral. É isso que ele faz. No esquema de 3 zagueiros ele pode jogar centralizado e pode jogar aberto pela direita. Mais uma vez, com aquela pergunta do começo do vídeo, ele vai disputar posição com o Veríssimo, vai
jogar o Veríssimo pra esquerda, ele vai pra esquerda, você percebe que numa amostragem geral da carreira dele, ele não tem tanta amostragem pela esquerda. Se ele tiver um rendimento inferior, pode ser colocado nesse balaio aí também. E agora, números gerais das últimas 2 temporadas, principalmente na questão defensiva, 35 finalizações, sim, um cara que finaliza bastante, quando ele tem uma brechinha, ele finaliza, né? 12 dessas no gol, 300, e eu tô falando primeiro de 2023, tá? 364 ações defensivas, 83 interceptações, 61% dos duelos ganhos. Isso aí pode parecer positivo, mas quer dizer que 40% dos duelos 1 contra 1 ele acaba perdendo. Muito é por conta daqueles que estão afastados dele. 284 bolas recuperadas e 34 faltas. Não é um cara muito faltoso, a maioria das faltas dele é mais uma vez naquele problema que ele tem quando ele tá distante do atacante, do adversário, e aí tem que chegar com atraso. E nos últimos 2 anos, 688 ações defensivas, 162 interceptações, 314 duelos aéreos ganhos, esse é um ponto extremamente interessante dele, e 527 bolas recuperadas, né? Ele rouba bastante bola, como eu falei, né? Magrelão, tem a perna gigante, ele enfia a perna no meio do zagueiro ali e consegue. E de parâmetros gerais, sobre aí também os gráficos que vocês gostam, né? Você vai perceber aí que tem 5 parâmetros gerais em análise dos últimos 4 anos, né? Taticamente, defensivamente, tecnicamente. O que mais mostra evolução e uma evolução clara é taticamente, o que é positivo. 56 no primeiro ano, sobe para 62, sobe para 63 e depois 65, ou seja, vem num gráfico crescente o Félix Torres. Nível de defesa dele vem caindo de rendimento nos últimos anos, só que ainda assim tá acima de 70, né? Era 63, 77, 75 e 72. Ainda assim tá num bom nível, mas vem numa decrescente. Na parte técnica sempre foi algo que deixou a desejar dele, então tá sempre abaixo de 50. Criatividade, como eu falei, pouca criatividade, né? Não é um zagueiro moderno, como gostam de dizer aí, né? A gente tinha um zagueiro moderno, na verdade a gente tinha 2, né? O Robert Renan e o Murilo, mas a gente entregou por um pingado e um pão na chapa, mais ou menos também. Poder de ataque, que é pouco relevante no caso dele, mas é baixo, mas ele vem pouco a pouco evoluindo. Nota, primeira dama. E aí, hein, cara? Quero saber, antes de você ver a minha nota aqui, qual que é a sua nota para o Félix Torres, zagueiro equatoriano contratado pelo Coringão. Minha nota, então, nota 7 de 10, né? Uma boa nota, passa de ano aí, até numa escola particular ele passaria de ano, nota 7 de 10. É um zagueiro justo que chega no elenco para brigar por posição. Esse tipo de contratação eu acho sempre interessante. O valor acaba extrapolando um pouquinho, mas não dá para ter tudo na vida de fato. A amostragem dele não tem amostragem em grandes clubes, então isso aí acaba derrubando um pouquinho a nota, né? Poderia, se ele tivesse uma amostragem em clubes de mais pressão, maiores, com mais expressividade, numa seleção que demandaria mais primor técnico e tal, talvez a nota dele iria para um 8 e pouco, mas temos que considerar isso aí para sermos justos aqui. Nota 7 de 10, boa contratação. E lembrando que aqui são apenas expectativas, então não vem chorar aqui embaixo, tal. Trouxe os números e os fatos, tudo isso aí são fatos. A única coisa que é a minha opinião é a nota, então a nota você pode discordar, você fala, por esses números aí daria menos, por esses números aí daria mais. Lembrando, expectativa, uma análise completa dessa fala mais sobre o passado do que o futuro do jogador, né? A gente tem uma estimativa do que ele pode render na temporada. Se ele fizer uma temporada nota 6,5, 7, 7,5, 8, tá dentro das expectativas. Se ele fizer uma temporada desastrosa, realmente ele caiu de rendimento. Se ele fizer uma temporada maravilhosa, nota 10, aí ele subiu de rendimento. Bem óbvio aí pra vocês não ficarem chorando, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você achou, qual que é a sua nota, todas essas coisas. Não esquece de deixar o like se você não deixou lá no começo. Se inscreva no canal, ativa o sininho, tudo isso aí faz muita diferença. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. É nóis.